Olá pessoal, olha eu aqui outra vez no Varal do Futebol. Existem vários amores, dos pais, das mulheres, dos amigos, mas não esqueça, o amor verdadeiro é o de Jesus. Esse só Deus pode acabar. Já falei e volto a falar, o time que dá chutão é mais fácil fazer gol do que levar gols. E o time que chuta várias bolas na trave, ou goleia, ou acaba perdendo por 1-0. E hoje eu vou criar um novo quadro, o Chora Menino, sempre para os rivais que perderem. E essa semana o Chora Menino é para o time do Palmeiras, que perdeu para o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. Por isso, para vocês palmeirenses, chora menino! E essa semana, dia 22 de maio, vai acontecer a final da Liga Europa. E eu hoje vou palpitar sobre esse jogo entre Bayer Leverkusen da Alemanha e Atalanta da Itália. E na minha opinião, ganha o Bayer Leverkusen, que está no momento melhor e é a única equipe na Europa que está invicta há mais de 40 partidas. Por isso, acho que o Bayer Leverkusen da Alemanha deve levar o título nessa quinta-feira. E eu vou torcer por eles e espero que eles não acabem amarelando, né? Vai chegar na final invicto e vai buscar um título inédito para coroar a campanha belíssima que estão fazendo nessa temporada. E no meio de semana vai acontecer os jogos de volta da Copa do Brasil. Alguns deles, né? E hoje eu vou reprisar sobre os meus palpites dos vídeos passados. Quem acho que vai passar para a próxima fase. Relembrando os jogos. Flamengo e Amazonas. O Flamengo venceu por 1-0. E na minha opinião, passa o Flamengo. Botafogo e Vitória. O Botafogo venceu a primeira partida por 1-0. E se Deus quiser, vai passar o Vitória. Atlético Mineiro e Sport, com a equipe de Minas Gerais com a vantagem de 2-0 e deve ficar com a vaga. Corinthians e América de Natal, o Timão está com a vantagem de ter vencido por 2-1 na casa deles e deve ficar com a vaga para a próxima fase. Os outros confrontos são Fortaleza e Vasco, que empataram em 0-0 e decide o jogo de volta no Rio de Janeiro. E eu acho que passa o Fortaleza. Internacional e Juventude, que ainda vão jogar, mas eu acho que deve passar o Juventude e vai ter chora Renata. Grêmio e Operário jogam a partida de volta no mando do Grêmio. O jogo de ida foi 0-0 e o Grêmio deve ficar com a vaga. Jair e Criciúma com o time baiano com a vantagem, mas eu vou torcer muito para que o Criciúma consiga reverter a vantagem e fique com a vaga para a próxima fase. São Paulo e Águia do Pará, com o time paulista com a vantagem de ter vencido por 3-1 no jogo de ida, faz a segunda partida no Morumbi e deve se classificar. Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, com a equipe do Palmeiras com a vantagem de ter vencido por 2-1 em São Paulo e vai decidir no interior. Mas deve ficar com a vaga o time do Palmeiras, que é uma equipe mais forte e que vai contar com a ajuda do juiz, como sempre, né? Cuiabá e Goiás, com a vantagem para a equipe do Mato Grosso. E na minha opinião, o Cuiabá deve passar para a próxima fase. Ceará e CRB, com a vantagem para a equipe alagoana, que venceu por 1-0 em Maceió. Mas eu acho que o Ceará tem tudo para reverter a vantagem e conseguir a classificação. RB Bragantino e Souza da Paraíba empataram o primeiro jogo no interior da Paraíba e o Bragantino deve ficar com a vaga por ser uma equipe melhor e que tem mais tradição. Atlético de Goiás e Brusque, com os goianos com a vantagem de 1-0 na casa do Brusque. O jogo de volta é em Goiânia e o Atlético de Goiás deve ficar com a vaga. Fluminense e Sampaio Corrêa, com a vantagem do Fluminense por 2-0 e o Fluminense deve ganhar a segunda partida e passar
e passar de fase. Atlético Paranaense e Operário Atlético Paranaense e Ipiranga do Rio Grande do Sul. Os gaúchos estão com a vantagem, mas o Atlético Paranaense, que não é à toa que é líder do Campeonato Brasileiro da Série A, deve conseguir a classificação e passar para a próxima fase. Portanto, são esses os confrontos da Copa do Brasil e aqui eu dei a minha opinião quem deve passar para a próxima fase. E hoje eu vou fazer um comentário sobre as duas equipes que eu torço, que é a equipe que me preocupa e que eu mais acompanho do que as demais. Começando pela equipe do Vitória, que trocou de treinador no meio de semana. Já estava na hora do Vitória tomar uma decisão e trocar de treinador, porque Léo Condé vinha fazendo muita jeguice, muita jumentice, insistindo com jogadores que não vem atuando bem, insistindo com Alejandro, o centroavante do Vitória, que está há 8 partidas sem marcar gols. E um atacante, quando fica com 8 jogos sem fazer gol, ele tem que ir para o banco, porque a equipe tem outras opções, outros jogadores para escalar naquela posição. E Léo Condé estava atemando, insistindo com os jogadores que não vêm rendendo para a equipe. Por isso ele acabou perdendo o cargo. E eu gostei da decisão do Vitória. Na minha opinião, Léo Condé deveria ter levado Alejandro junto com ele, porque ele ficou atemando muito com um jogador que não estava rendendo, não estava ajudando a equipe. Então, se a equipe mandou o treinador embora, o Léo Condé deveria levar Alejandro junto com ele, porque eles dois iam afundar o Vitória. A outra equipe que eu vou comentar sobre hoje é sobre o Corinthians. Como quem já sabe, o time do meu coração. Que mais uma vez a diretoria do Corinthians está fazendo babaquice, loucura e idiotice. Chegaram ao ponto de deixar Cássio, um dos maiores goleiros da história do Corinthians, responsável pelas maiores conquistas, os principais títulos da história do Corinthians, e a diretoria irresponsável acabou deixando Cássio sair do Corinthians para ir para o Cruzeiro. Uma coisa absurda, uma tolice que não tem tamanho. Acho que o presidente do Corinthians e a sua diretoria estão dando um tiro no pé com as coisas que estão fazendo, com as decisões e com as loucuras que estão apenas prejudicando o Corinthians, e que no futuro, Deus ajude que não, mas pelo que eu estou vendo, no futuro não vai ser nada bom para o Corinthians, com essa diretoria irresponsável que está lá, fazendo babaquice, jumentice e jeguice. Porque o jegue e o jumento é pior do que o burro. Então o que a diretoria do Corinthians está fazendo é jumentice e jeguice. E agora vamos para a curiosidade de hoje. Vocês sabiam que 8 equipes disputaram a Libertadores e disputaram a segunda divisão nacional do seu país no mesmo ano? Isso mesmo, pessoal. Foram elas. Em 1992, o Criciúma. Em 2005, o Santo André. Em 2006, o Paulista de Jundiaí, que é do interior de São Paulo. Em 2011, o Jorge Wilstermann, da Bolívia. Em 2013, o Palmeiras de São Paulo. Em 2018, Santiago Wanderers, do Chile. Em 2020, o Tigres da Argentina. E em 2023, o Patronato, também da Argentina. Equipes que disputaram a Libertadores e estavam disputando a segunda divisão do seu país no mesmo ano. Seguindo na curiosidade de hoje, 4 equipes jogaram a Libertadores e foram rebaixados no mesmo ano. Em 2007, o Paraná Clube. Em 2009, o Sport. Em 2014, o Botafogo do Rio de Janeiro. E a última equipe a conseguir essa proeza foi o Cruzeiro, em 2019. A outra curiosidade de hoje sobre a Libertadores é sobre o Boca Juniors, a equipe recordista de finais da competição. Em 2023, ele chegou à sua 12ª final. São 50% de aproveitamento.
com 6 títulos e 6 vice. Por isso, pessoal, falou na Libertadores, falou no Boca Juniors. A sorte dos brasileiros é que o Boca está fora da Libertadores desse ano. E agora vamos para a camisa de hoje. Essa camisa aqui, bonita, vermelha e branca. Para quem não sabe, é a camisa do Ajax da Holanda, ou Ajax, como algumas pessoas gostam de chamar. Fundado em 18 de março de 1900, até hoje com 124 anos no total. O Ajax tem 36 títulos holandês, 20 Copa da Holanda, 9 Supercopa, uma Copa da UEFA, uma Recopa, 2 Supercopa da UEFA, 4 Liga dos Campeões e 2 Mundiais, conquistado em 1972 e em 2025. Muitas pessoas lembram, em 95, que o Ajax conquistou o título mundial interclubes no Japão contra o Grêmio de Porto Alegre. O outro detalhe é que de 8 de maio de 94 a 14 de janeiro de 1996, a equipe conseguiu ficar invicta por 52 partidas. E os recordes não param por aí. Esse que eu vou falar agora está até no Guinness Books. De outubro de 1971 a março de 1972, a equipe do Ajax conseguiu 26 vitórias seguidas. Em 1995 a 1996, o Ajax entrou no Guinness Book pela segunda vez, por conseguir 25 vitórias seguidas. Por isso, pessoal, o Ajax da Holanda, além de um gigante, é uma das poucas equipes que está no Guinness Book por ter batido recordes no futebol, do número de vitórias e pela invencibilidade que conseguiu na sua história. E por hoje eu fico por aqui. Para vocês, um bom final de semana e fiquem todos com Deus.